Ouviremos um discurso agora, um discurso público, com o tema Por que temer o Deus verdadeiro? Quem fará para nós é o irmão Antônio Roberto da Silva, da congregação Venceslau Brás. Vamos ouvir. Muitos acham estranho, né? Essa ideia de ter que temer a Deus. Talvez digam que temos que amar a Deus, não é isso? Mas é verdade, nós temos que amar a Deus, né? Afinal de contas, tudo que existe, né? Os céus, a terra, nós, enfim, todas as coisas existem porque Deus, Ele quer assim, né? Então nós temos, sem dúvida nenhuma, os seres humanos têm que amar a Deus. Mas a Bíblia também enfatiza a necessidade de se temer a Deus. Por exemplo, Salomão, ele fez um estudo cuidadoso da humanidade e ele chegou à seguinte conclusão, e por inspiração divina, ele registrou em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 13 e 14, note como ele descreveu a situação da humanidade. Eclesiastes, no capítulo 1, versos 13 e 14, depois capítulo 2, versículos 22 e 23. Então, 13 e 14 do 1, ele diz assim: E pus meu coração a buscar e a perscrutar a sabedoria em relação a tudo a que se tem feito debaixo dos céus, a ocupação calamitosa que Deus tem dado aos filhos da humanidade, para se ocuparem nela. Vi todos os trabalhos que se faziam debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e um esforço para alcançar o vento. Os versos 22 e 23 do 2: Pois o que é que o homem vem a ter de todo o seu trabalho árduo e do esforço do seu coração com que trabalha arduamente debaixo do sol? Porque todos os seus dias, sua ocupação significa dores e vexame. Também durante a noite, seu coração simplesmente não se deita. Também isto é mera vaidade. Não concordamos com essa conclusão dele? De que realmente para fazer alguma coisa, né, realizarmos alguma coisa, passamos por muitas dificuldades. Muitas vezes, devido à ansiedade e preocupação, o coração nem se deita, só preocupado, passa a noite em claro. Sim, sem dúvida nenhuma, nós concordamos com essa palavra. Mais à frente daí, ele disse que para se ter uma felicidade genuína e duradoura, a pessoa ela precisa ter bem isso em mente. Olha agora no capítulo 12, o versículo 13 e 14, e note como ele chegou à conclusão, né, deste assunto. Capítulo 12, versículos 13 e 14, ele disse assim, ó: A conclusão do assunto, tudo tendo sido ouvido, é: teme o verdadeiro Deus e guarda os seus mandamentos, pois esta é toda a obrigação do homem, pois o próprio verdadeiro Deus levará toda sorte de trabalho a julgamento com relação a toda coisa oculta, quanto a se é bom ou se é mal. Sim, Salomão, aqui ele mencionou que a conclusão do assunto, né, não importa o que nós façamos, o jovenzinho estuda, tem as suas tarefas, os seus deveres, o adulto tem as suas responsabilidades, grandes ou pequenas, né, não importa. Ele disse que a conclusão de todo o assunto é essa: teme o verdadeiro Deus e guarda os seus mandamentos. Ou seja, ele mencionou que a nossa vida ela tem que girar em torno de se fazer a vontade de Jeová, em torno da adoração a Jeová. Aí, então, nós poderemos realmente ter uma alegria, né, genuína e duradoura, e vamos saber lidar melhor com as ansiedades da vida, né? E não podemos, é fácil mencionar, né, quantas ansiedades esse sistema de coisas ele causa, a preocupação que ele causa. Vamos saber lidar melhor com essa situação se nós termos bem em mente essa conclusão, de que devemos temer a Deus. Esta é a obrigação de todo homem, né? Toda a nossa obrigação. E o resultado de não se temer a Deus, né, fica bem evidente na humanidade apartada de Deus ou alienada de Deus, né, que não fazem a vontade de Jeová. O resultado é o aumento da imoralidade, né? Antes a moral foi tão decadente como hoje. O aumento da violência, o crime, todos esses são resultados do quê? Das
pessoas não temerem a Deus, não terem nenhum tipo de desejo de fazer a sua vontade, se refrearem diante de uma situação que Deus condena, ou seja, não temem a Deus de modo algum. Mas a Bíblia enfatiza claramente que apenas os que temem a Deus e obedecem à sua vontade, porque vão sobreviver a um julgamento que Deus trará muito em breve. Vamos ver isso em Revelação? Por favor, irmãos, abram lá em Revelação, no capítulo 14, versículos 6 e 7. Ele enfatiza a necessidade de que cada ser humano faça o seguinte, faça isso. Os versículos 6 e 7 do 14 de Revelação. Ele diz: E eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha boas novas eternas para declarar, como boas notícias aos que moram na terra, e a toda nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque já chegou a hora do juramento por ele, e assim adorai aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Sim, temos que temer a Deus e dar glória a Deus. Somente os que fazem isso é que vão sobreviver na destruição, o julgamento que Deus fará muito em breve. Muito bem, então, o que é o temor de Deus? E como que nós podemos desenvolver esse temor? Sem dúvida nenhuma, né? O temor de Deus não é o mesmo que o pavor mórbido que uma pessoa tem de um criminoso, por exemplo, que a pessoa sabe que pode lhe fazer um grande mal. Não é esse tipo, né, de temor que Deus quer que nós tenhamos dele. Antes, o temor de Deus significa o seguinte: ter espanto reverente e profundo respeito pelo Criador. Envolve também um temor salutar de desagradá-lo, por saber que, como juiz supremo, ele tem tanto o poder como a autoridade, ou o direito, né, de punir os desobedientes. Então isso significa o temor, né, reverente de Deus. Aquele desejo que a pessoa tem de não desagradar a Deus, né, de fazer a sua vontade. Então esse é o temor correto que nós temos que ter. Então a pessoa que teme a Deus, ela se esforça em usar o conhecimento que tem a respeito da vontade de Jeová em sua vida. Então ela procura perseverar, provar, né, diante de qualquer situação, que ela realmente teme a Deus. Por exemplo, é esse temor que leva a pessoa a agir com sabedoria para tomar as suas decisões. Olha ali, por exemplo, irmãos, em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 12, que nos alerta a isso, a usar o conhecimento que nós temos para produzir a nossa salvação, ou adorar a Deus, né, do modo que Ele quer. Filipenses, capítulo 2, o versículo 12, ele diz assim, 2:12: Consequentemente, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não somente durante a minha presença, mas agora muito mais prontamente durante a minha ausência, persisti em produzir a vossa própria salvação com temor e tremor. Então, é esse temor que a pessoa tem de Jeová Deus, esse temor correto, né, salutar, que leva a pessoa a se refrear de fazer algo que ela sabe que vai desagradar a Deus, desapontar a Deus. Então, ela tem bem isso em mente, né? E esse desejo que faz ela dar um passo para trás. Olha como esse temor correto de Deus nos protege. Veja um exemplo, né? As ruas hoje, mais do que nunca, estão muito movimentadas, né? Muito carros. Antigamente não era tanto assim, né? Mas hoje é muito movimentado. Então, se o pai pede para o filhinho para buscar um pão, é raro isso acontecer, né? Mas às vezes pede, mas só pede para o filhinho ter muita atenção. Ela até fala, tem que olhar muito bem para os dois lados, atravessar a rua só com certeza. Por quê? Porque senão pode ser atropelado e perder a vida, né? Então o jovem faz isso muito bem, né? Presta muita atenção. Nós não somos de maneira diferente, né? Os adultos também prestam muita atenção. Por quê? Porque sabe que se for imprudente nesse caso, né, pode perder a vida. Então o temor ali serve de proteção para resguardar a vida, né? Não é isso mesmo? Então nós podemos mencionar aqui alguns casos em que a Bíblia também mostra que o temor de Deus vai nos ajudar a evitar essas situações. Abram ali, por favor, irmãos, em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, e vejam algumas coisas que são alistadas ali,
também o temor reverente de Deus vai nos ajudar a evitar. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ele ali está lendo: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, impureza, conduta desenfreada, idolatria, prática de espiritismo, inimizades, rixa, ciúme, acessos de ira, contendas, divisões, seitas, invejas, bebedeiras, festanças e coisas semelhantes a estas. Quanto a tais coisas, aviso-vos de antemão, do mesmo modo como já vos avisei de antemão, de que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui são vias, né? Vias perigosas, as quais nós temos que ter muita atenção para evitar um perigo, né? Um grande perigo, isso é a morte, em sentido espiritual. Mas nós podemos dizer aqui que algumas dessas coisas, claro que a gente vai dizer já de baixo pronto, não, isso aqui não vou praticar de modo, ou idolatria, andar nessas vias perigosas aqui, de jeito nenhum, né? O espiritismo, jamais. Então são coisas que são vias bem perigosas que a gente vai evitar de qualquer maneira, né? Mas às vezes, de maneira imprudente, em algumas vias que talvez nós julguemos não tão perigosas assim, nós podemos andar, né? Por exemplo, ali fala com respeito ao acesso de ira, né? Contendas, e às vezes até divisões, ciúme, né? Então essas são vias que, infelizmente, às vezes, por não demonstrar tanto perigo, de uma maneira imprudente, alguns andam e sofrem acidentes, né? Em sentido espiritual. Então, o temor a Deus vai nos ajudar a ter bem em mente isso. É mais ou menos como o exemplo prático, na vida real, né? Muitos, às vezes, acabam sendo atropelados em vias que não tem tanto movimento. Por quê? Porque talvez desconsideraram um perigo que é andar no meio da rua, né? E assim também, nesse caso aqui. Se temos um temor de Deus, nós vamos evitar qualquer tipo de situação assim. Por quê? Porque sabemos que será para a nossa proteção, né? Seremos protegidos se evitarmos situações dessa maneira. Então o temor de Deus nos priva, ou nos ajuda, né, para não andarmos em situações perigosas assim. É mais ou menos como também aquela ilustração, né, diante de um precipício. A pessoa, diante de um grande precipício, o que faz? O que você faria? Recuaria, né? Normalmente, nosso instinto, né, de sobrevivência é esse, é recuar diante de um precipício, um penhasco. Então, também, diante de situações como essas que me foram mencionadas ali em Gálatas, nós recuamos, nós não damos um passo à frente nesse sentido. Muito bem, mas como que nós podemos desenvolver esse temor de Deus? É importante saber isso, né? Como fazer? Por quê? Nós não nascemos já com o temor correto de Deus, nós precisamos saber qual é, para então agir do modo como Jeová quer. Mas como que nós podemos fazer isso? Que vai nos ajudar? Veja o conselho que Jeová deu a um servo fiel lá no passado, e que sem dúvida nenhuma, essa ordem, né, mais do que conselho, uma ordem, em Josué, no capítulo 1, versículos 7 e 8, ajudou esse servo fiel lá do passado a manter realmente um temor correto sobre Deus, também vai nos ajudar. Josué, no capítulo 1, versículos 7 a 8, página 290 da Bíblia, né? Josué 1, 7 a 8, ele diz, somente ser corajoso e muito forte para cuidar e fazer seguir toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de agir sabiamente onde quer que andares. Este livro da lei não se deve afastar da tua boca, e tu tens de ler em voz baixa de noite, para cuidar em fazer segundo tudo que está escrito nele. Pois então farás bem sucedido o teu caminho, e então agirás sabiamente. É um excelente conselho, essa ordem, né? Foi dada a Jeová de que ele deveria fazer a sua própria lei, ele deveria pesquisar de noite, ele deveria estar considerando quais eram as vontades de Deus, as orientações de Jeová Deus, para que ele colocasse em prática. Então, sem dúvida nenhuma, pesquisarmos a Bíblia vai nos ajudar a desenvolver o temor correto de Deus. Temos ajuda para isso? Temos, né? Claro. Por exemplo, agora na
escola do Ministério Teocrático, que nós temos durante a reunião da semana, nós estamos considerando cada semana um personagem bíblico, né? O que esse personagem bíblico fez, que serve de bom exemplo, ou o que esse personagem bíblico fez, que serve de mau exemplo para não copiá-los. Tiramos muito proveito, então, se nós, embora não formos, né, ou sermos o irmão que está designado para fazer ou falar sobre aquele personagem naquela semana, embora a gente não seja, mas se nós fizermos uma pesquisa rápida ali, na biblioteca online, nós vamos tirar ainda muito mais proveito a respeito de saber o que esse personagem fez. E daí aqui na reunião nós vamos ver a parte que o irmão preparou, e vamos então aprender muito mais. Com isso, vamos estar ali desenvolvendo um temor salutar de Jeová Deus. Então fazer essas pesquisas antecipadas vai nos ajudar. Já que nós estamos falando da reunião, então nós podemos dizer que a reunião é uma outra ajuda muito importante da parte de Jeová. Estarmos nas reuniões é onde vai nos ajudar a desenvolver o temor correto de Deus. É nas reuniões que se fala o que nós precisamos melhorar, né? Como manter a nossa espiritualidade. É nas reuniões que nós recebemos o conselho, o revigoramento de Jeová Deus. É bem conhecido de nós a ilustração que fala que esse sistema único de coisas é como um deserto tórrido que suga as nossas energias, né? E que as reuniões são um paraíso, um oásis no deserto, onde nós recebemos realmente revigoramento, somos ajudados em sentido espiritual para permanecer fazendo a vontade de Jeová Deus num sistema que não quer fazer a vontade dele, de um sistema que não tem a Deus. Então é importante, é imprescindível as reuniões. Infelizmente, porém, se nós deixarmos, né, que coisas banais às vezes impeçam de estarmos nas reuniões, pode ser aí um indício do início da perda de tal temor de Jeová Deus. E nós não queremos que isso aconteça conosco, né? Então nós vamos ter isso bem em mente, lembrar disso, para darmos realmente um grande valor às reuniões que Jeová deseja. Sem dúvida nenhuma, se fizermos isso, né, seremos grandemente beneficiados e teremos, sem dúvida nenhuma, a aprovação de Jeová. Uma outra maneira, uma outra ajuda, né, de Jeová para desenvolvermos esse temor está em Salmos. Abram sua Bíblia ali em Salmos, Salmos 11, né? Salmo 11, no versículo 4, o salmista aqui, ele mencionou como que nós devemos encarar a Jeová, nosso Deus, e se nós fizermos de tal maneira, vai nos sempre ajudar em muitas situações. Ele disse assim: Jeová está no seu santo templo, Jeová nos céus está o seu trono, seus próprios olhos observam, seus próprios olhos radiantes examinam os filhos dos homens. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos aqui que o salmista, ele como que se ele fechasse os olhos dele, ele podia ver Jeová sentado no trono nos céus. Eu acho que ele não precisava nem fechar os olhos, né? Ele já imaginava Jeová sentado no seu trono lá nos céus, porque Jeová é uma pessoa real para ele. Então o conselho é para que nós também tenhamos a Jeová como uma pessoa real, né? Como que nos observando. Ele está lá no seu trono sentado nos observando. Mas muito pelo contrário do que alguns possam imaginar, que ele está nos observando para nos punir, não, Jeová está nos observando para nos ajudar, nos estender a mão para nos auxiliar quando nós mais precisamos. Então, se termos a Jeová como uma pessoa real, estarmos como que olhando a Jeová, Moisés falava isso, né? Andava constantemente como que vendo aquele que é invisível, diante de uma situação que possa causar um tropeço para nós, nós vamos ter como que essa visão de Jeová, né? Ter a Jeová como uma pessoa real e retroceder. Então também, né? Ter a Jeová Deus como uma pessoa real pode nos ajudar, a desenvolver esse temor salutar correto. Sem dúvida nenhuma, esse pensamento, né? Ou essa visão de Jeová como uma pessoa real vai nos ajudar a desenvolver um grande amor por Ele, a conhecê-lo melhor, saber de suas qualidades,
saber o que nós devemos fazer para agradá-lo. E daí, consequentemente, vamos querer fazer a vontade dele. Então, ter a Jeová como uma pessoa real também é uma grande ajuda para nós. E quais são os benefícios que nós temos de temer a Deus, o único Deus verdadeiro? A Jeová, né? O único Deus verdadeiro. Sem dúvida nenhuma, são muitos os benefícios, né? Podemos ter a nossa vida preservada espiritualmente, sermos preservados em sentido espiritual agora, e ainda ter essa perspectiva de vida eterna para o futuro, né? Mas como mencionamos, alguns talvez achem estranho essa ideia de se temer a Deus, né? Tanto temer como amar a Deus. Mas é assim que tem que ser, as duas coisas têm que andar junto, o temor a Deus e o amor a Deus, né? Essa confiança em Jeová Deus, de que Ele pode nos ajudar, essas duas coisas, elas têm que andar juntas. Como diz lá em 1 João 4,8, quem não amar não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Então nós temos que temer e amar a Jeová Deus. Temos uma grande confiança nele. É como o jovenzinho que ama muito o seu pai. Ele respeita o seu pai, obedece o seu pai. E ele sabe que quando ele precisar de ajuda, ele recorre ao seu pai está pronto para lhe ajudar. E ele tem aquela coisa, né? O seu pai é o seu herói. Sempre se dirige ao seu pai dessa maneira, ou a sua mãe, né? Então é assim que nós temos que ter. Se preocupar dessa forma. Por exemplo, olhe os benefícios de se termos essa mentalidade. Talvez uma pessoa, um irmão, né, uma irmã possa dizer que jamais ela vai temer diante de homens, né? Talvez ela tenha muita confiança nela, ela teme tanto a Deus, né, que tem esse pensamento correto de que não vai tremer diante de homens. Então o temor salutar vai nos ajudar a não tremer diante de homens. Mas é claro que nossa confiança não deve ser só em nós, né? Ela deve ser em Jeová. Podemos citar um exemplo de alguém que era muito confiante, mas que tropeçou. Lembra do apóstolo Pedro? Pedro era tão confiante que em certa ocasião ele pegou uma espada e cortou a orelha de um soldado para proteger a Jesus Cristo. Ele tinha muita confiança, né? Mas o que aconteceu algum tempo depois, algumas horas depois? Ele ficou com muito medo, e acabou negando a Jesus uma vez. Disse que não conhecia. Uma terceira também, disse: nunca vi esse homem. Então aqui mostra para nós, né, que nós temos que ter uma grande confiança, mas em Jeová, né? Nós temos que nos estribar em Jeová, porque é com a ajuda de Jeová que nós vamos conseguir nos manter firmes diante de uma situação provadora. Por exemplo,